Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre simplificação de frações. Eu já tenho aqui 3 exemplos que a gente vai utilizar para fazer a simplificação, tá? Como o próprio nome fala, a gente simplifica uma fração para torná-la mais simples de interpretar, a depender do problema, e fazer a comparação entre o numerador e o denominador. Então, o que a gente vai fazer para simplificar uma fração? Primeira coisa é observar qual divisor em comum os dois termos têm, o numerador e o denominador. Começaremos utilizando o menor número primo, tá? Menor número primo é o número 2. 10 é divisível por 2. Mas 15 não é divisível por 2, então eu não posso utilizar o número 2. Eu tenho que encontrar um termo em comum, certo? O próximo número primo é o número 3. 3 não é divisível por 10. Não é um divisor de 10. Ele é um divisor de 15, mas ele não é um divisor de 10. Então, também não posso utilizar o fator 3. Vamos para o próximo número primo, que é o número 5. 10 é divisível por 5 e 15 também é divisível por 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esses dois termos por 5. Então, olha só, presta bastante atenção. A gente vai dividir por 5 o numerador e também o denominador. 10 dividido por 5 é 2. E 15 dividido por 5 é 3. Então, essa fração é o mesmo que 2/3. Lembrando que, já que elas são iguais, a partir de uma simplificação, eu estou determinando uma outra fração equivalente a ela. Bom, vamos passar para o segundo exemplo e prestem atenção que 2/3, esses dois números aqui, eles não têm nenhum divisor em comum. Quando, exceto o número 1, tá? Todos os números possuem como menor divisor o número 1. Quando isso acontece, nós dizemos que esses dois números são primos entre si. Quando o maior e, na verdade, único divisor comum entre dois números é igual a 1, nós dizemos que esses dois números são primos entre si. Vamos para o segundo exemplo. Começando pelo menor número primo, o número 2. 50 é par, então ele é divisível por 2, mas o número 75 não é. Então, não podemos dividir por 2. Posso fazer a divisão por 3? Bom, vamos ver. 50 não é divisível por 3, mas o 75 é. Ajuda em alguma coisa? Não, porque os dois têm que ser divisíveis ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Próximo número primo, número 5 novamente. 50 é divisível por 5 e 75 também. Como é que eu sei disso? Porque um termina em 0 e o outro termina em 5. Então, lembrando que um número é divisível por 5 se ele termina em 0 ou 5. Então, vamos lá. 50 eu vou dividir por 5 e 75 também. 50 dividido por 5 é 10. E 75 dividido por 5 é igual a 25, não é igual a 15. Então, vamos lá. Vou analisar mais uma vez. Essa fração ainda pode ser reduzida? Como é que eu faço essa verificação? Eu vou observar o último número que eu utilizei, que foi o número 5. Vou verificar se ele ainda é um divisor comum do numerador e do denominador. 10 é divisível por 5? Sim. E 15 é divisível por 5? Também. Então, a gente vai fazer esse processo mais uma vez, tá? Então, vamos lá. 10 dividido por 5, gente, é 2. E 15 dividido por 5 é 3. Então, essa fração aqui é irredutível, porque 2/3 não tem mais como fazer nenhuma divisão com fator comum entre eles, tá bom? Vamos para o nosso último exemplo, começando pelo menor número primo, que é o número 2. Então, 24 é divisível por 2 e 72 também, porque ambos terminam em algarismo par. Então, a gente vai fazer essa divisão por 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. E 72 dividido por 2 é igual a quanto? 36. Essa fração aqui, 12/36, ela pode ser simplificada mais uma vez? Sim, esses dois números são pares, então a gente vai dividir mais uma vez. Por quanto? Por 2, já que ambos são números pares, tá?
12 dividido por 2 é igual a 6. E 36 dividido por 2 é igual a 18. Posso continuar fazendo essa divisão? Posso. Por quanto? Posso fazer por 2 novamente? Sim. Continuo tendo dois números pares. Então, vou continuar fazendo a divisão até essa fração ser irredutível. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, 3. 18 dividido por 2 é igual a 9. Essa fração está na sua forma irredutível? Bom, vamos ver se tem mais algum fator em comum entre elas. 3 não é divisível por 2 e nem o 9. Então, a gente passa para o próximo número primo, que é o número 3. 3 é divisível por 3? Sim, com certeza. E 9 é divisível por 3? Também. Então, agora, eu vou dividir os dois termos pelo número 3. 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. Agora, chegamos a uma fração irredutível. Observem que alguns de vocês devem ter pensado o seguinte: quando a gente chegou aqui, a gente já poderia ter feito a divisão direto por 6, tá? Não tem nenhum problema. Você obteria a mesma fração irredutível, 1/3. A gente só tem que ter cuidado para não fazer isso no início e acabar se passando por algum divisor. Então, tenham calma quando forem efetuar a simplificação de frações, para não acabar se atrapalhando no processo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau!